Amém. Bom dia a todos. Vamos orar primeiramente, né? Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, tendo essa comunhão, Senhor, entre irmãos que aqui estamos tendo aqui, Senhor. E neste momento também te pedimos em particular, abençoa-nos no estudo e na ministração da Tua Palavra. Que o Senhor possa realmente abençoar-nos a todos nós aqui, Senhor. E que a Tua Palavra que não volta vazia, Senhor, realmente, ela possa realizar, Senhor Deus, a obra que só a Tua Palavra, Senhor, é capaz de fazer, Senhor, em cada vida aqui presente, em todos nós. Teu nome, Senhor, imprime em nós, Senhor Deus, a Tua Palavra, e que a transformação, Senhor, que só a Tua Palavra e o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, podem realizar conjuntamente, Senhor, possam estar realmente, de fato, atuando aqui, Senhor, e modificando, Senhor, as nossas vidas, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estaremos aqui ainda em continuidade ao estudo que vínhamos realizando aqui, referente ao Sermão do Monte. E a gente vai, hoje, né, a gente vai estudar aqui. Na verdade, o Sermão do Monte não é só o capítulo 5. Na verdade, Jesus, o Sermão do Monte, você pode até abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Na verdade, o Sermão do Monte, ele se estende, ele pega aqui o capítulo 5, capítulo 6, realmente, e inclusive o capítulo 7. Então, realmente, o Sermão do Monte, a gente muitas vezes, né, entende como sendo apenas esse iniciozinho do capítulo 5, mas vai até o capítulo 7. Realmente, Jesus ministrou bastante nesse Sermão do Monte. Então, a gente vai aqui, hoje, né, vamos estudar, né, a continuidade do que nós vínhamos estudando aqui. Então, hoje, abra a sua Bíblia, você já deve ter aberto no capítulo 5, vamos ler aqui do versículo 13 em diante, que diz assim, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Então, meus irmãos, no capítulo, aliás, nos versículos anteriores desse capítulo, nós estudamos aqui as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte. E nessas bem-aventuranças, justamente Jesus, ele estava assim expondo aos discípulos como deveria ser como devem ser as nossas atitudes em relação às pessoas, em relação à vida, em relação a como devem ser as nossas atitudes em diversas situações. Aqui fala da própria misericórdia, nós termos um coração limpo, nós sermos pacificadores, enfim. Coloca diversas questões naquilo que seria o caráter dos discípulos, algo que Jesus estava colocando inicialmente, quer dizer,
é o V0, né, o ponto inicial em que a nossa vida tem que estar pautada, tem que estar realmente apoiada, estabelecida. E nesse capítulo 5, ainda no versículo 13, Jesus fala que nós somos o sal da terra. Nós somos, Jesus está afirmando isso. Vós sois o sal da terra. Mas Jesus fala duas coisas sobre o sal. O sal ser insípido e o sal ser utilizado para ser pisado. Naquela época, o sal ele tinha algumas aplicações. Então, inclusive o sal, ele tanto era extraído de salinas, né, como hoje nós fazemos aqui no Rio de Janeiro, né, no Nordeste. Quer dizer, ele é tirado da água do mar. Ele também é extraído de minas. Então, o sal também ele é extraído através de determinados lugares onde há acúmulo de sal, e o sal digamos, uma mina, é um minério que vai sendo extraído ali. Mas esse sal, né, independente da sua origem, né, ele pode ser usado para dar sabor, realmente, uma pequena parcela, permite a gente realmente, num alimento, ter o sabor desse alimento realçado, né, enfatizado. E, em segundo lugar, o sal, como ele era difícil de ser obtido, então a gente não tinha, na época, como nós temos hoje, o sal era difícil de ser obtido. Eu não sei se naquela região haviam salinas. Apesar de ter o Mar Morto ali, que é um local onde tem uma salinidade muito alta, eu nem sei se ali existem salinas. E nem sei que sal que está ali, porque quando a gente fala sal, existem vários tipos de sais, inclusive sais são venenosos. Então, eu não sei o Mar Morto, qual o sal, e se até é um sal que a gente pode comer. Realmente eu desconheço. Bom, então nem sei se o sal que eles consumiam ali vinha de fora. O Império Romano, ele, como era assim, muito extenso, havia muito comércio e muitas vezes as coisas eram caras, não eram fáceis de ser obtidas, né? Então, devido a esse valor, o sal também era usado como pagamento. Daí vem a palavra salário. A pessoa recebia o salário, que era uma quantidade correspondente ao seu trabalho, paga na forma de sal. Também vem a palavra, o soldo, a pessoa que, no caso, o soldado. O soldado ele era pago e ele recebia o soldo. Então, esse soldo, muitas vezes, era pago também em sal. Então, era a segunda utilização para o sal. E a terceira utilização, quando os soldados, né, queriam destruir uma terra, tornar uma terra infértil ou estéril, o que aqueles soldados faziam? Eles jogavam sal na terra. Então, o sal tornava uma terra estéril. Aquela terra não podia produzir mais. E é justamente o que Jesus está dizendo aqui. Porque quando uma terra se torna estéril, ela vai ser usada para quê? Ela vai se tornar um local de passagem. Então, vai virar uma estrada, vai virar um local onde alguém vai construir uma edificação, enfim. Não vai ser mais um local para plantio, que é um local, digamos assim, nobre, né? Um local de passagem, é um local onde as pessoas simplesmente passam ali em cima e, enfim, é uma terra, digamos assim, sem valor ou de menor valor. É um local de passagem, simplesmente. E é o que Jesus está dizendo aqui. Então, se o sal não tem valor, para nada serve não ser lançado fora. Ou seja, ele vai servir para destruir a terra. Então, esse é um uso, digamos assim, não é um uso nobre. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que ter essa natureza nobre do sal, que é uma pequena quantidade, uma quantidade bem pequenininha, né? Ela ser utilizada para dar sabor.
Esse é o valor que nós devemos considerar para este sal, porque sal nós somos. Isso é uma afirmação que Jesus fez, mas nós não podemos deixar que o sal que nós somos não tenha sabor, né? E como assim não ter sabor? Então é o que a gente vai estudar aqui, né? A segunda coisa que Jesus fala aqui, em prosseguimento às bem-aventuranças, é que, aqui no versículo 14, né, que nós podemos ler, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. É interessante que no versículo 13 está dito o seguinte, que vós sois o sal da terra. Mas no versículo 14 está dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então a terra aqui significa um local, um lugar, que pode ter duas utilizações. Eu posso utilizar para produzir algo, ou seja, é uma terra que pode ser fértil, e eu posso pegar essa terra e não usá-la como local de produção, usá-la como local de passagem. E o que Jesus está colocando aqui é justamente a gente não ser esse sal que é lançado por fora, é a gente dar o valor que nós temos. A gente anda nas ruas, a gente vê pessoas vivendo nas ruas, a gente vê pessoas que se deixam destruir. O ser humano não foi feito para se destruir, para se permitir ser destruído, ou se desvalorizar, inclusive. Então, quando Jesus realmente fala que nós somos o sal da terra, você é o sal da terra. Agora, nós temos que realmente saber entender este valor e dar o devido valor. Muitas vezes, o valor não é dado por nós, porque Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós temos este valor, mas muitas vezes esta valorização ela não está em nós não estamos enxergando esse conceito de valor que o sal possui. Muitas vezes nos deixamos sermos jogados ao solo, nos deixamos virar simplesmente um produto para salgar a terra e deixá-la infértil. Jesus não quer isso para nós, mas isso é um valor que nós temos que dar realmente, porque nós somos o sal. Então a segunda coisa que está dita aqui é que vós sois o que? A luz do mundo. Então a palavra mundo, ou até o conceito mundo, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz em trevas. É interessante que quando nós lemos lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? A primeira coisa, né, que o diabo até falou, Deus falou para vocês, se vocês comerem do fruto da árvore, do bem e do mal, o que queria acontecer? Seus olhos seriam abertos e vocês iriam conhecer o bem e o mal. Então, quando eles comeram, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram e eles viram o quê? Que estavam nus. Então, eles não tinham essa visão, essa percepção. Então, uma coisa muito interessante sobre a luz, posso falar isso que a minha... Sendo engenheiro, eu me sinto até assim, um pouco mais à vontade, né? A luz, meus irmãos, ela tem a capacidade de revelar as coisas. Então, por exemplo, a noção de cor, ela só existe, a cor, porque existe a luz. Então, se você apagar as luzes todas desse local e não tiver sol, o que você vai ver? O que nós vamos ver? Nada. E se eu jogar aqui uma luz,
vamos chamar assim, monocromático, uma luz vermelha, o que você vai ver aqui dentro? Tudo vermelho. Então, nós vemos as cores porque a luz, ela, digamos assim, é uma luz branca, ou seja, ela permite, ao interagir com os materiais, nós vermos as cores. Então, a luz tem essa propriedade. E quando Jesus diz aqui que vós sois a luz do mundo, e ele diz mais, assim como que Jesus disse que vós sois o sal da terra, Jesus está afirmando isso. O que Jesus fala em seguida? Vós sois o quê? A luz do mundo, a luz que revela as coisas, que revela as cores, que revela não só as cores, mas a natureza daquilo que a luz se projeta acima. Então você vê o quê? O relevo, você vê a sombra, você vê a altura, você vê o volume. Então só a luz tem essa capacidade. É interessante notar que quando os olhos de Adão e Eva foram abertos, eles viram outra coisa. Eles viram que estavam nus. Eles tiveram uma percepção. Então a luz, meus irmãos, ela pode nos revelar realmente aquilo que Deus quer nos mostrar. Mas depois eu vou falar do fogo estranho. A luz não vem apenas de Deus, a luz pode vir do fogo estranho. Em continuidade aqui o versículo 14, Jesus também nos diz o seguinte: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então o que Jesus está afirmando? Não se pode esconder a cidade edificada. Qual é a cidade edificada? Somos nós. Então, quando Jesus afirma que nós somos luz, ele está dizendo que nós somos o quê? Cidade edificada sobre um monte. Então, meus irmãos, é um segundo aspecto de valor que é atribuído a nós. Pelo fato de sermos luz, nós somos cidade edificada sobre um monte, é igual um farol. Você já viu um farol lá na escuridão? O farol é colocado na costa, no litoral, para que os navios possam se localizar. Hoje em dia o navio usa GPS, né? Mas muitas vezes o navio ele precisa de um farol, de uma luz. Aliás, fazendo um parênteses, o GPS, não sei se você sabe, é um farol, né? É um farol por rádio, porque, na verdade, o GPS é um sistema de satélites, são 77 satélites, e que a gente recebe a radiação. Então, você pode dizer que o GPS é um sistema de radio-orientação, ou seja, um rádio-farol. De fato, ele é isso. Então, não deixa de ser um farol, não deixa de depender da luz, que é a radiação eletromagnética. Ou seja, também é luz, né? Hein? Exatamente. Então, nós somos o GPS. Eu gostei, achei legal a comparação. Amém. Então, meus irmãos, nós somos a versão moderna, está vendo só? Gostei da comparação. Nós somos a versão moderna do farol. Nós somos o GPS, nós temos que ser esse GPS. A referência para este mundo, a referência que mostra aonde nós, não só onde nós estamos, mas onde você pode chegar, aonde a pessoa que está com você, como é que ela chega a um local seguro. E diz aqui também o seguinte, no versículo 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, aquele local onde se colocavam as lâmpadas, e alumia a todos que se encontram na casa. Não sei se você já pegou um dia, quando falta luz, eu fazia isso quando era pequeno. Hoje em dia, raramente falta luz, né? Amém. Antigamente era comum. Eu não sei, pelo menos eu não sei alguém aí. Pô, você não mora onde eu moro, né? Eu não sei, mas você bota uma vela assim baixinho, né? Não sei se você já viu, parece que não ilumina direito. Se você puser ela no alto, o que acontece? Então, a luz se
espalha, né? Então ela ilumina tudo. Então a luz ela tem que ser colocada no alto, realmente. E a luz que Jesus está falando aqui, nós estamos no alto, meus irmãos. Deus nos coloca em evidência, Deus nos coloca, quando nós recebemos a Cristo, Ele coloca algo em você, em nós, e que Ele nos levanta, Ele nos exalta. E muitas vezes nós é que nos derrubamos, nós é que muitas vezes não valorizamos, nós não damos o valor às coisas de Deus, nós não damos o valor às coisas que Deus coloca em nossas vidas, a gente não valoriza. E muitas vezes nós viramos, esse sal que acaba sendo lançado por terra, esse sal que não tem valor, realmente. Mas esse é um valor que nós somos os primeiros a atribuir, a considerar e a realmente cuidar para que esse valor não se perca, realmente. E, finalmente, no versículo 16, em relação à luz, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para o quê? Para que brilha essa luz? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Então, meus irmãos, as nossas boas obras, elas têm que ser o quê? Reveladas por essa luz. Então, as nossas boas obras, se elas não têm essa luz, elas não serão reveladas. Mas não é uma luz qualquer. A luz que iluminou os olhos, ou que estava mostrando a Adão e Eva que eles estavam nus, eu não sei se é uma característica da luz que eles estavam utilizando, mas eles estavam vendo algo que era verdade, eles estavam nus, isso era um fato. Mas eles estavam vendo uma característica que, enfim, para eles não era algo que deveria ser causa de espanto. Então, eu não sei se era uma luz vermelha, se era o que tinha ali. Alguma coisa fez com que eles vissem que estavam nus, e isso trouxe espanto à vida deles. Mas essa luz aqui que Jesus está falando, é uma luz que, existindo em nós, ela revela ao mundo as nossas boas obras. Nós temos que ter realmente essa luz presente em nós, essa luz que vem pelo Espírito Santo. É uma luz que não é nossa. Essa luz que está dizendo aqui não é uma luz interna nossa, mas é algo que vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é comparado ao azeite, ao óleo. Tem até a passagem das virgens, né, que tinham que manter a sua lâmpada acesa. E essa lâmpada era mantida acesa de que modo? Com azeite, com óleo, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Então, as nossas obras só podem ser reveladas por essa luz. Se nós não tivermos essa luz, as obras não serão reveladas, não serão mostradas, porque nós somos a luz do mundo, e o mundo jaz em trevas. E agora eu queria falar um pouco desse fogo. A Bíblia fala em vários trechos, e principalmente aqui no Velho Testamento, em que era trazido um fogo estranho. O que era um fogo estranho? Nós lemos aqui que nós somos a luz do mundo. Então, para que serve a luz do mundo? A luz serve para, evidentemente, iluminar. Então, em que momento que a luz ilumina? Não é durante o dia, ela ilumina durante a noite. Então, se aqui está dizendo luz, interessante que aqui não fala do sol. Por que não fala do sol? Porque está falando do mundo. O mundo, apesar de ter sol,
ele jaz na escuridão. Então não é porque, olha, está de dia, eu estou vendo tudo. Mas existe uma escuridão lá fora. E essa escuridão é o que nós estamos lendo aqui. Aqui não fala do sol, aqui fala da luz. Então o mundo precisa de luz. Então não é do sol. Essa luz é outra. É uma luz que vem do Espírito Santo de Deus. É uma luz que vem através das nossas vidas. Então não é uma lâmpadazinha, não é uma lanterna. É uma luz que virá através das nossas vidas e que vai revelar também as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Mas isso não é para que nós sejamos glorificados, mas primeiramente, ou basicamente até, que Deus seja glorificado e não nós. Que Deus se revele através de nossas vidas. Então, meus irmãos, o fogo estranho, ele tem uma característica de mostrar algo que não é a verdade, ou que não tem a sua natureza real. Uma outra coisa interessante, como é que o fogo era aceso? Como é que era aceso o fogo? O que ele precisava? Ele precisava queimar algo, ele precisava destruir algo. Então você, para ter fogo, o homem para fazer fogo, como é que o homem faz o fogo? Hein? Queimando madeira, queimando combustível, né? Poluindo a atmosfera, né? Está na moda aí poluir, não é isso? Então, o fogo, meus irmãos, é algo que destrutivo. É algo, digamos assim, que traz uma destruição. Agora, é interessante que se a gente olhar quando Moisés estava no monte, como é que aquela sarça ela foi acesa? Havia um fogo ali. Só que esse fogo, qual característica ele tinha? Ele não queimava a sarça. Ele tinha característica de fogo, a luz de um fogo. Mas ele não destruía a sarça. Então a luz de Deus é uma luz assim diferente. É uma luz que ela não destrói, pelo contrário, uma luz que ela permite ver, além do que a luz normal ou comum que nós conhecemos permite nos enxergar. Eu não sei se você sabe, a luz, inclusive, ela tem várias características. Você tem, inclusive, a luz ultravioleta, a luz infravermelha. Existem luzes que nós não enxergamos. Os nossos olhos enxergam apenas uma parcela do que se chama luz. Inclusive, a próprio raio-x, a gente pode dizer que é um tipo de radiação, ou seria um tipo de luz, que nós, evidentemente, também não enxergamos. Mas é uma luz que tem qual característica, o raio-x? Ele atravessa o nosso corpo. Ele atravessa, ele consegue ver através. E eu gostaria até de aproveitar essa comparação e fazer essa analogia com a luz de Deus. Ela permite olhar através. Isso só a luz de Deus permite. Não a luz, o fogo que a gente faz, que é uma, digamos assim, uma luz destrutiva. É uma luz incompleta, é uma luz imperfeita. Nós temos que ter essa luz de Deus que não só ilumina sem destruir, mas ela perscruta, ela atravessa, ela penetra as nossas vidas, ela permite que sejamos vistos de maneira que luzes comuns não permitirão enxergar. Elas permitem ver através de nós, dentro de nós, ou dentro de uma outra pessoa. Então nós temos que ter esta luz. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui em continuidade ao Sermão do Monte, em continuidade às bem-aventuranças, é justamente a maneira da gente se portar perante esse mundo. É dito aqui nas bem-aventuranças justamente as nossas atitudes. E o que nós lemos aqui, o que nós estamos lendo, é como tem que ser a nossa atitude diante deste mundo. Então, quando fala aqui sobre luz,
o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o que tem que aparecer não somos nós, mas é a luz que Deus colocou em nossas vidas. E realmente essa luz tem que brilhar. E Jesus, a obra que Deus está fazendo na sua vida, isso tem que estar evidente, isso tem que estar aparente. E quando Jesus fala aqui para que essa luz realmente seja, ela seja revelada ao mundo, é que não seja mostrado algo que, assim, que seja nosso. Deus vai fazer realmente uma obra na sua vida, vai transformar. E pessoas vão ver essa transformação na sua vida. Mas isso não pode ser, meus irmãos, isso não é a razão de ser da transformação que Deus faz em nossas vidas. Então, se Deus te dá algo, se Deus transforma a sua vida, saiba que isso é para que outras pessoas sejam abençoadas, para que Deus seja glorificado. Então, se Deus mudou a sua vida, se alguém olha para você e fala, poxa, fulano, você está tão diferente, né? Você mudou, você está uma pessoa, sei lá, está mais, né? Tá mais calmo, não sei, está mais tranquilo, ou então agora você está mais falante, você era uma pessoa tímida, agora você está mais expansivo, enfim, você é uma pessoa diferente. Agora, isso é algo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo e pessoas estão vendo isso. Deus está permitindo que isso seja revelado em sua vida. Revelado através desta luz que não destrói, essa luz que não queima, essa luz que realmente mostra atributos que nós não vemos com a luz natural. É uma luz que permite ver cores que você não veria com uma luz imperfeita, com uma luz monocromática, ou com uma luz realmente com poucas cores. Quando você tem uma luz mais ampla, você consegue enxergar muito melhor, você consegue enxergar com muito melhor qualidade o que você realmente tem diante de você. Quando nós somos cristãos, meus irmãos, é interessante que Jesus faz uma dualidade, uma comparação, tanto em relação ao sal, quanto em relação à luz. Em relação ao sal, como o sal podendo ser meramente algo para destruir a terra, para tornar a terra estéril, assim como fala da luz ser deixada de lado, ser deixada numa parte baixa, eventualmente até apagar, se você não alimentar aquela luz. E Jesus faz essa dualidade, essa comparação, porque muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós tendemos a ser ou ostentosos, né, vamos colocar assim, ou tendemos a ostentar, tendemos a querer mostrar algo que nós não precisamos mostrar, ou que não tem sentido, não tem lógica nós mostrarmos, porque isso não leva a nada, mas é algo que é natural, é algo que é inerente a nós, humanos. E um outro extremo é nós termos uma vida reclusa, uma vida que nós tendemos a nos esconder, a nos fechar, a nos guardar. Então, muitas vezes, cristãos, né, que eles se fecham, eles se guardam, eles talvez queiram se proteger ou não queiram se expor. Mas não é essa a atitude correta que Deus espera de nós. Que se nós somos sal, nós temos que mostrar que existe sabor. Nós não temos que nos abster da nossa natureza de sal. E assim também a nossa natureza de luz. Nós não temos esse direito de abrir mão disso, porque isso Deus está afirmando que nós temos. E nós não podemos ser contra isso, porque isso é algo natural, isso é inerente
da característica do sal e da característica da luz. Quando nós escondemos a luz, nós não estamos usando isso que Jesus fala, que nós somos o quê? Cidade edificada sobre o monte. Jesus falou, isso foi uma afirmativa. Assim como nós sermos o sal da terra, mas aquele sal que dá sabor, não o sal que esteriliza, mas o sal que dá sabor, que muda, que em pequena quantidade ele muda, ele dá sabor realmente. Hoje em dia, meus irmãos, a gente, na questão lá até da ostentação, a gente vê muito aí as redes sociais, né? Teve eu não me lembro agora, teve um cara que disse que cada um teria os seus 5 minutos de fama. Não me lembro, um sociólogo, um cara desse aí. Esqueci agora o nome. Mas as redes sociais, elas têm essa característica, né? O Facebook, principalmente, né? As pessoas botam coisas ali, muitos começam a tirar selfie, né? Agora eu estou não sei aonde, agora eu estou na rua, agora eu estou, né? Agora eu estou no banheiro, agora né? Coisa, não sei se chega desse tipo. Mas existe então, meus irmãos, às vezes até uma certa fuga. A gente fica querendo, talvez, mostrar algo. A gente não precisa mostrar nada. Nós não precisamos. Você, assim, tenha liberdade na sua vida, na sua rede social. Tá? Não estou dizendo. Agora, muitas vezes, há coisas que nos afastam da presença de Deus. Nos dá uma visão errada da vida, daquilo que nós temos que valorizar. E essa questão da ostentação é algo assim que muitas vezes nos tira o foco daquilo que realmente nós temos que dar valor. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida, ela não é que ela seja reclusa, mas muitas vezes o que a gente vai fazer, isso pode não ficar até evidente. A Bíblia fala no dar oferta, diz o quê? Que a sua mão esquerda faça o quê? Não veja o que a sua mão direita faz. Então, você veja só a profundidade disso. Quer dizer, nós, conosco mesmos, nós não precisamos de nada para nos justificarmos daquilo que nós fazemos. Então, você não precisa, eu estou dando oferta, está vendo? Eu sou justo. Eu estou dando o meu dízimo, eu sou correto. Não, meus irmãos, nós temos que dar contas a Deus. Então, quando Jesus fala aqui dessas atitudes, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, você não tem que dar satisfação a ninguém. Não é que a gente não tem que ser educado e tenhamos que ter cuidado em nosso proceder, tá? Mas nós temos que dar conta a Deus daquilo que nós fazemos. Então, quando nós valorizamos o sal, é porque nós estamos dando valor à palavra de Deus, o sal que nós somos. Quando nós valorizamos a luz que nós somos, estamos dando valor ao que está escrito aqui. Não importa se essa luz incomoda, não importa se esse sal incomoda, mas nós temos que ter essa coragem de realmente assumir a nossa natureza de sal e de luz. E a nossa desculpa, digamos assim, a nossa ostentação, se é que existe ostentação, né? Nós temos que aparecer para Deus. É claro que Deus vai, no devido tempo, até diria que exaltar, mas esse exaltar a sua vida é para que Deus veja, as pessoas vejam Cristo na sua vida. Muitas vezes, o próprio Jesus, ele ficou em evidência em determinados momentos. E em outros momentos ele foi perseguido e ele foi morto. Muitas vezes, eu não sei, cada um de nós aqui temos algo, Deus tem um plano em nossas vidas.
Muitos são chamados como missionários, muitos morrem. Se você olhar, se formos olhar aqui a vida dos apóstolos, muitos morreram, a maioria, a grande maioria morreu de maneira assim, horrível até. Mas foram homens que estiveram firmes até o final. Estiveram ali realmente levando adiante a palavra, a promessa de Deus. Então, meus irmãos, nós não precisamos agradar ninguém. Você não precisa assumir nada, nenhuma teoria, ou seja lá o que for, ou filosofia, sei lá, sociologia, o que nome você queira dar. Nós temos que realmente seguir a palavra de Deus, a verdade realmente, aquilo que transforma, aquilo que muda, aquilo que realmente traz a existência, aquilo que revela as coisas que de fato são. É isso que precisa realmente haver em nós e transparecer através de nossas vidas. E é interessante que, aqui no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então pode ser algo contraditório, porque ao mesmo tempo Jesus espera de nós que nós glorifiquemos a Deus, que Deus seja glorificado em nossas vidas, mas nós não podemos aparecer. É algo assim, parece um paradoxo, né, da gente mostrar a Deus, mas nós não aparecermos. Porque o que tem que estar evidente é o que Deus faz através de nós, é o que Deus tem feito na sua vida. Aquilo até que você talvez não perceba, mas que outros vão perceber. Então, como nós lemos aqui, né, Adão e Eva, eles estavam nus, mas eles não percebiam isso. Eles passaram a perceber depois. E Deus vai colocar coisas, Deus vai transformar a sua vida. E pessoas vão ver a sua vida, vão ver através da luz de Deus, dessa luz que revela coisas que só a luz, a única luz, que não é a luz do sol, tá? Só essa luz pode revelar. E muitas vezes você nem precisa de luz nenhuma, porque a Bíblia diz que nem o louco errará o caminho, e nem o cego, nem o surdo mudo. Você não precisa de luz para se converter. Luz, que eu digo luz visível. Nós precisamos de Jesus em nosso coração. Então a luz que nós precisamos é uma outra natureza de luz. É uma luz diferente. É uma luz que transcende os nossos sentidos. Então, meus irmãos, essa maneira, digamos assim, discreta de agir, ou essa maneira que privilegia o mostrar a Deus, é isso que tem que haver em nós. É nós nos guardarmos daquilo que, digamos assim, é meramente humano, esse desejo de até nós, talvez até por uma fraqueza, muitas vezes a gente precisa de uma aprovação, a gente precisa que alguém olhe e veja, realmente você você está sendo um cara bacana, né? Você está sendo um cara, né, legal, né? Muitas vezes a gente precisa até de um empurrãozinho, né, de um conforto, né? Mas o que o Senhor quer nos mostrar, meus irmãos, é que a gente não precisa de nenhuma justificativa para aquilo que a gente faz. Você não precisa de um estímulo meramente de uma pessoa. Não que isso não tenha o seu valor, mas o nosso principal estímulo, a nossa principal dependência tem que vir de Deus. Nós não precisamos nos justificar. Muitas vezes por fraqueza ou até um sentimento errado, a gente procura ter justamente, ou buscar um louvor, ou buscar uma recompensa para algo que nós fazemos. E o que Jesus está dizendo aqui, você não precisa disso. Você já tem esse valor, você
é o sal da terra. Você é uma cidade edificada no monte. Você não precisa de mais nada. É isso que você já tem, Jesus te deu. Você não precisa alguém te dizer, você está indo bem. Às vezes é até bom você ouvir isso. Mas isso não deve ser a nossa força motriz. Não é isso que nos leva adiante. Isso pode até te dar um empurrãozinho, né? Você, poxa, legal, né? O fulano foi abençoado, né? Mas isso não é o que nos move. Não é isso que nos move. Porque se Jesus te colocar numa terra que ninguém seja cristão, como é que você vai proceder? Você vai fugir, né? Jesus colocou, você vê o Velho Testamento aqui, Jonas, né? O que Deus queria de Jonas? Que ele fosse lá e entrasse naquela terra. E o que Jonas queria? Ele não quer saber. Falou, Senhor, ninguém quer saber do Senhor lá, mas o que Deus falou? Não, você vai lá, você tem que eu estou mandando. Então, meus irmãos, nós temos que dar satisfação, não são as pessoas, não é o pastor, não é ninguém. Você tem que dar satisfação a Deus. É claro que nós temos que agir realmente com consideração e amor ao nosso irmão. Mas as nossas escolhas e nossa vida, nós não precisamos de uma aprovação daquilo que Deus já nos deu de valor. Nós não precisamos de uma justificativa. Nós não precisamos de uma valorização extra. Aquilo já tem o seu valor. Meus irmãos, a gente querer valorizar algo que é sagrado, isso equivale a fogo estranho. É você querer misturar algo que é puro, algo que tem a sua natureza pura, e você quer botar um foguinho ali para... Não precisa, aquilo já tem realmente a sua essência e a sua perfeição. Então, meus irmãos, o que Jesus está nos falando aqui é a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de valores, a nossa mudança de proceder e de valorizar realmente as coisas, segundo o senso de valor que Deus está querendo nos mostrar aqui. Quando Jesus também fala essas coisas, é interessante que Jesus também, logo em seguida, ele diz aqui que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Então parece assim, então eu preciso mudar tudo. Não tem que mudar nada, está aqui, ó. Jesus veio cumprir a lei. Então é isso que tem que realmente habitar em nós, é cumprir a lei. A gente não precisa trazer fogo estranho. Eu preciso, né? Logo que eu me converti, eu me converti numa igreja pentecostal, né? E na época, essa igreja que eu congregava, né, é uma igreja assim que Deus moveu, digamos assim, né? Muitos ministérios foram levantados a partir desse ministério. Mas é interessante, né, é uma igreja pentecostal, né, e muitos, hoje em dia até se fala, na época se falava do neopentecostalismo, né? Aliás, neopentecostalismo veio depois. Na verdade, o que eu estou falando é antes, é o pentecostalismo mesmo. Depois veio o neopentecostalismo, e agora estão falando aí numa outra fase. Oi? Estão dizendo assim, olha, é como se o pentecostal está mal na foto, aí ele está aqui dizendo que não sou bem pentecostal, eu sou um pentecostal reformado, tipo assim, né? É o cara que quer ficar bem na foto. Então, meus irmãos, a gente não precisa ficar bem na foto. A gente precisa mostrar Jesus. A gente não precisa ficar arrumando desculpa. A gente tem que seguir o quê? A palavra de Deus. Então, Jesus veio cumprir a palavra. É isso que a gente tem que cumprir. Não é fazer aqui, olha, agora
como é que é? Sei lá, agora o pastor usa uma roupa roxa, né? O pastor agora planta bananeira. Na minha igreja tem, lá o pastor planta bananeira. A sua também, a minha tem. Hein? Olha aí que a tua não está segundo, né? Não é isso, meus irmãos, é seguir a palavra, né? A gente não tem que inventar, é seguir realmente a palavra de Deus. E eu sou pentecostal, amém. Não estou dizendo que eu não sou, eu sou pentecostal, amém. Eu sou de Jesus, né? Espírito Santo de Deus, né? Pentecostal, amém. Então, meus irmãos, assim, a nossa expectativa realmente, a nossa esperança, né? Quem nós devemos realmente, de fato, agradar é o Senhor Jesus. E interessante que nas nossas atitudes, Jesus, inclusive, fala aqui em seguida como orar. Acho que a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre isso, mas fica para uma outra ocasião. Mas são várias coisas, meus irmãos, que Jesus ensina através desse sermão. Várias coisas, muitas coisas. É muito profundo esse sermão do monte que Jesus estava trazendo aqui. É muito profundo. E que Jesus está mostrando aqui era um senso de valores. Naquela época, existiam os fariseus. Então, eram homens que eles procuravam ostentar, digamos assim, a sua religiosidade. Existia, inclusive, um outro grupo, né, o grupo dos macabeus, por exemplo, que eram homens mais assim de guerra, de luta. Se você até olhar o rei Herodes, ele descende desse grupo, é um dos últimos desse grupo. E, inclusive, é um grupo, eles, inclusive, matavam. Então, existiam, inclusive, grupos, isso pouco antes de Jesus nascer. Então, nesse período interbíblico, esse grupo, que agora eu esqueci o nome, que, na verdade, eram os macabeus, mas tinha um outro nome. E eles levavam a coisa, digamos assim, a ferro e fogo. Então, aquele cara que não queria seguir era decapitado, simplesmente. E os fariseus eram inimigos deles. Então, essas questões que a gente vê lá no Oriente Médio, né, um matando o outro lá, do árabe, o xiita com o sunita, né? Então, a gente vê muitas vezes, entre os judeus, atitudes similares. Agora, essas atitudes, meus irmãos, é simplesmente o radicalismo. O radicalismo leva ao quê? A separação. Jesus não quer isso de nós. Que a gente se separe, que a gente se divida. Isso não vem de Deus. Então, quando ocorre isso, o que vem? Vem destruição. Herodes veio de uma linhagem, digamos, até militar, de uma linhagem que depois se separou lá em Massada, no final todo mundo se matou, quiseram enfrentar lá os romanos, enfim. Então buscaram realmente uma saída militar. E o que aconteceu? Né, foi todo mundo, sei lá, morreu, né, e os cristãos saíram. Então, Deus permitiu que o cristianismo viesse até os dias atuais. Então, meus irmãos, nós temos que permanecer na luz e não nos deixarmos levar por ideias humanas, não queremos nos justificar perante assim, a aceitação de uma pessoa ou não aceitação. Nós temos que buscar realmente o valor que as coisas têm, as coisas de Deus têm, e vivermos esse valor, ou não deixar que isso seja lançado fora. É algo que só nós podemos valorizar, só você valoriza o sal que você é, a luz que você é, você que tem que
dar esse valor, você não pode desprezar isto. Você tem que viver na plenitude tudo isso que Deus dá à sua vida. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Eu tinha muito mais o que falar, mas, amém, a hora, o tempo é finito, né? Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar aqui, Senhor, e te pedir que possamos realmente, Senhor, viver a plenitude, Senhor, da Tua Palavra e do valor que as coisas têm realmente, as coisas de Deus têm, Senhor, e representam, Senhor, em seu valor realmente verdadeiro, Senhor. Ajuda-nos a darmos o valor de cada uma dessas coisas que o Senhor nos dá, Senhor, e daquilo que nós somos também, não só aquilo que nós recebemos, mas principalmente do que cada um aqui é, Senhor. Quando Tu nos chama de sal da terra, Senhor, isso é algo de valor, não é algo para ser utilizado como meio de esterilização, como algo para a morte. Senhor, que não sejamos contados, Senhor, como aqueles que são utilizados para promover a morte. Mas, Senhor, sejamos aqueles que dão valor, que dão sabor, aqueles que realmente são elevados, Senhor, elevados como luz, Senhor, mas não por nossas próprias mãos, mas pela própria natureza, Senhor, como também nós lemos aqui que a cidade edificada sobre o monte, isto é a natureza da luz, ela é colocada no alto. E assim também Tu nos coloca no alto, Senhor. Tu nos exalta, como diz a palavra. Mas essa exaltação não é algo tanto para que nos gloriemos em nós mesmos e em nos considerarmos diferentes, ou até melhores, inclusive, por sermos evangélicos, e eventualmente isso até poder estar na moda. Senhor, que possamos viver realmente o Teu Evangelho, Senhor, na sua pureza, na sua verdade, Senhor, na sua essência, sem mistura, Senhor, sem fogo estranho, Senhor, sem necessidade, Senhor, de autoafirmação ou de aplauso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a realmente buscarmos em Ti, Senhor, realmente a recompensa. A Tua palavra, Senhor, nos fala que aquele que busca o louvor ou algo do mundo, receberá neste mundo. Mas, Senhor, ajuda-nos a não buscarmos o louvor deste mundo, Senhor. Ainda que surja algum louvor, Senhor, esse louvor seja dado a Ti, Senhor, e seja Teu, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a realmente vivermos, Senhor, para agradar-Te, Senhor, agradar a Ti, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a mudar o nosso senso de valores, o nosso senso de valorização, Senhor, que nós, inclusive, deixamos de dar a nós mesmos, Senhor, naquilo que vem de Ti, Senhor. Aquilo que muitas vezes nós olhamos, podemos até não gostar, Senhor. Senhor, possamos olhar aquilo que vem de Ti, e isso possa nos agradar, Senhor. Que possamos ter um olhar diferente, Senhor, a nosso respeito, Senhor, inclusive naquilo que Deus coloca em nossas vidas, Senhor, naquilo que merece ser valorizado, Senhor. Aleluia. A pureza do coração.
Senhor, o não falar injurioso, Senhor. Aleluia, Senhor, e várias outras coisas, Senhor. Em Teu nome, Senhor, ajuda-nos a sabermos andar no valor que as coisas têm, no valor que as coisas têm para Ti, Senhor. Ajuda-nos a enxergar com a luz, com a Tua luz, Senhor, com a luz que revela as coisas como elas são, Senhor, as cores verdadeiras, Senhor, não cores embotadas ou cores reduzidas na sua essência, Senhor, mas as cores na sua completude, Senhor, na sua riqueza, em Teu nome, Senhor, e ajuda-nos a ver realmente com essa luz, e a vermos, Senhor, não com os olhos como Adão e Eva, que conseguiram enxergar a nudez, Senhor, algo no seu sentido pior, mas possamos enxergar, Senhor Deus, algo que veio antes da nudez, Senhor, a pureza. Senhor, dá-nos este olhar, Senhor, realmente, que não desnuda, Senhor, que não expõe a vergonha, Senhor, mas um olhar que busca, Senhor, realmente ver o valor, que busca ver, Senhor, realmente a pureza, Senhor. Aleluia, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua unção aqui sobre nós, Senhor. E revela, Senhor, em cada vida aqui, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor. Aleluia, Senhor. Possamos permanecer e viver no Teu Santo Espírito, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Amém.